O futebol que você assiste hoje nasceu de um laboratório chamado Copa do Mundo. Mas será que a inovação morreu? Ou a Copa de 2026 vai apresentar alguma nova revolução tática? E é exatamente esse problema que pode ser resolvido em 2026. O futebol atual tem acontecido um problema seríssimo. A bola fica muito no terço de saída do campo, principalmente com os dois zagueiros tocando lateralmente um para o outro. Historicamente, as Copas do Mundo sempre foram palco de transformações. Foi lá que surgiram algumas das maiores revoluções táticas da história. Mas existe uma pergunta que está incomodando muita gente. Será que a inovação morreu? Será que o futebol moderno ficou previsível demais? Ou a Copa, a nossa Copa de 2026, a que começa agora, está prestes a apresentar uma nova revolução? 58, a Copa da Suécia apresentou um Brasil diferente. A seleção consolidou um sistema 4-2-4 e mostrou que era possível atacar com organização. Em 1958, uma grande surpresa. O Brasil jogou num 4-2-4. Raramente os laterais subiam. Nilton Santos e Dessordi. Os dois zagueiros, Bellini e Orlando, às vezes iam recompor o meio porque não tínhamos pressão alta e os times jogavam apoiado lá em cima. Garrincha e Zagallo aberto por cada lado, Pelé e Vavá. Pelé tinha apenas 17 anos. Garrincha encantava o planeta. Talvez a maior conquista tenha sido mudar a forma como o futebol era jogado. Em 74, o carrossel holandês, nem sempre a equipe muda o futebol e é campeã. A Holanda de Cruyff apresentou um conceito revolucionário. Todos atacavam, todos defendiam, todos trocavam de posição, o chamado futebol total. A Holanda perdeu a final para a Alemanha, mas venceu a influência que hoje os treinadores acabam tendo coragem de mudar o time. Essa Holanda, o carrossel holandês do Cruyff, era muito diferente. Você vê que todo mundo fazia o movimento futebol total, todo mundo em todos os lugares do campo. Olha só, proliferação de jogadores no meio campo, um perde pressiona já começando a aparecer. Essa era a seleção de 1974. A Alemanha foi campeã, mas a Holanda nos deixou uma grande lição de que poderíamos fazer um futebol diferente. Um futebol onde ninguém guardava o seu posicionamento, e foi uma pena esta seleção que revolucionou o futebol não conseguir êxito e ser campeão mundial. Em 82 o Brasil não foi campeão. Talvez nenhuma seleção derrotada seja tão lembrada quanto o Brasil do Tele Santana. Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, um futebol técnico, criativo, ofensivo. A Itália eliminou o Brasil, mas aquela seleção se tornou uma referência mundial. Já a Espanha de 2010, o tic-tac, era onde o futebol começou a ter um toque de bola mais rápido. E esse toque muito envolvente, principalmente no meio-campo, conseguia com que a Espanha ultrapassasse seus adversários. A Espanha levou o controle do jogo ao extremo. Posse de bola, troca rápida de passes, pressão após perder a bola, o perde pressiona. O famoso tic-tac dominou o futebol mundial. E durante anos, quase todos tentaram copiar aquele modelo. Mas e hoje? Hoje chegamos ao futebol moderno, cada vez mais organizado, cada vez mais controlado, mas também cada vez mais criticado. Muitas equipes acumulam posse de bola, trocam dezenas de passes entre zagueiros e volantes, às vezes laterais, controlam o jogo, mas nem sempre atacam, nem sempre aceleram, nem sempre criam grandes jogadas. E é exatamente aqui que surge uma grande questão. O futebol está evoluindo ou está ficando burocrático demais? Talvez a próxima revolução esteja chegando. A posse existe, mas aonde está a profundidade? Hoje, entretanto, muitas das equipes valorizam excessivamente a posse de bola, especialmente no terço inicial do campo. Muita circulação entre os zagueiros e volantes, e pouca profundidade, principalmente zero de objetividade. Muitas vezes o time tem 60% a 70% de posse de bola e perde apenas um gol. Não agride o adversário. Então vamos torcer muito para que essa Copa do Mundo apresente algo diferente. A grande pergunta é, será que estaremos diante de uma nova revolução tática? Será que alguma seleção apresentará um modelo capaz de acelerar o jogo novamente? Um sistema que combine intensidade, pressão, verticalidade e principalmente criatividade. Jogada pelos lados, talvez alguém descubra uma nova fórmula de jogar. Talvez a próxima grande inovação esteja sendo treinada nesse exato momento. Ou seja, a história mostra uma coisa. Até que apareça alguém para mudar o jogo novamente. Foi assim em 58, foi assim em 74, foi assim em 2010 e talvez aconteça novamente em 2026. Esta é a minha grande torcida, para que a gente saia desse futebol burocrático, desse futebol de
passes laterais no seu sistema de saída de bola e que possa nos apresentar o futebol mais profundo, com mais agressividade, com bola mais flutuando no terço final, buscando o gol a todo momento.